Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês aqui um vídeo sobre Petrobras, tá? O resultado do terceiro trimestre foi divulgado, foi anunciado também em dividendos, mas eu não quero só dar esse viés jornalístico meio aqui para vocês, que são os números que você pode ver em qualquer lugar. Quero trazer um pouco de uma opinião que eu já tenho compartilhado com vocês, na verdade, aqui no canal há algum tempo, que são alguns riscos envolvendo Petrobras, essa percepção, né, de como que vão ser os dividendos para frente, tá? E óbvio, é uma empresa que está no meu radar, portanto eu estou acompanhando de perto, trazendo o vídeo para vocês, e quando tiver margem de segurança, aí sim eu colocaria no meu portfólio. Não é o momento, tá? A 34,88, basicamente no 0 a 0 no dia de hoje, você percebe aqui as movimentações, tá? Reflexo do resultado. Perceba, não é um preço que eu ainda acho atrativo. Pelo contrário, eu ainda acho um preço caro nesse sentido para você comprar, tá? Então fica aqui até o final do vídeo para você entender. Eu vou usar esse relatório aqui que foi publicado no Genial Analisa, que é onde eu trabalho, tá? E tem um título interessante que é Esperando o Dia Mais Importante do Ano, tá? E eu vou mostrar e vou falar para vocês aqui a respeito disso durante esse vídeo. Mas antes, só lembrando, se você não for membro do canal, venha com a gente nessa jornada aqui da comunidade, é bem legal. Live semanal, vídeo exclusivo, dia a dia, diariamente, todo minuto, todo segundo, a gente trocando ideia na nossa comunidade, lá no nosso grupo do Telegram, tem ficado cada vez maior, é muito legal, gente, não tem fidelidade, então testa, dá uma olhada, testa os vídeos, assina, vê os vídeos, vê umas lives, vê se você gosta, se você não gostar, você cancela, custa menos aí de R$1 por dia, tá? E de novo, sem fidelidade, então você usou 5 e quer cancelar, não tem problema, beleza? Vamos lá, gente, bom, só trazer para vocês primeiro um pouco aqui do destaque do resultado, tá? Então você perceba que ficou bem em linha com o consenso, basicamente todas as linhas, tá? E especialmente o EBITDA, que é aquela proxy de geração de caixa da empresa, tá? Olha a receita, 124 bilhões, tá? Uma queda de 26% comparado ao ano passado. Por que que isso aconteceu, tá? Primeiro, a queda no preço do petróleo, tá? Estava mais caro lá no ano passado, mais de $100, agora o preço médio aqui, na verdade, foi 86,7, mas foi compensado por maiores volumes, tá? Que foram volumes vendidos, basicamente, tá? Em relação às estimativas aqui do analista Genial, vale mencionar que os números são mais conservadores, tá? Ou seja, ele sempre está fazendo essa análise de Petrobras da forma mais conservadora possível, dado que você tem uma empresa que tem um nível de risco aí bem maior do que algumas outras, tá? Eu concordo com esse approach, tá? Eu sempre tento ser o mais conservador possível, porque aí se tem margem de segurança frente às minhas premissas conservadoras, é porque realmente é um bom momento para comprar, tá? Acho que isso é importante. Olha, o segmento de exploração e produção de petróleo, 87,5 bi, tá? Uma queda um pouco também. A produção ficou em 2,8 mil barris por dia, tá? Acima do trimestre passado, em basicamente 9%. O que é interessante mencionar aqui para vocês, tá? Esse segmento de exploração e produção é o que mais dá resultado para a Petrobras. E é, na verdade, aqui o core business da empresa. O que está acontecendo com esse novo governo? E aqui um pouco do risco, né, que o pessoal colocou, especialmente quando você foi ver lá no começo do ano, por isso que as ações caíram bastante. Porque existe um pouco aqui dessa visão, dessa nova diretoria, de não focar em apenas na exploração e produção, que é onde a empresa consegue gerar um resultado melhor, ou seja, mais geração de caixa, mais lucratividade, mais dividendo. Então, portanto, a gente está começando a ver agora, por exemplo, tá, essa parte de refino, transporte, comercialização, voltando aqui a ganhar um pouco de força, pelo menos dessa nova diretriz aqui da Petrobras. Tá? Olha o EBITDA em 66 bilhões, a geração de caixa livre, olha, que é o fluxo de caixa operacional menos os investimentos, que é de onde vai sair os 45% do dividendo, foi de 42 bilhões, gente. É muito, muito bom. Olha, observando o valor recorrente, o rendimento seria de 8,7% em relação ao atual valor de mercado e 34% analisado. Isso aqui seria o dividendo, gente. Olha que importante, olha que interessante isso daqui, tá? As despesas operacionais totalizaram 17,5 bilhões de reais, tá? Bom, aqui, na verdade, eu falei errado, né? Não é o dividendo, me desculpa. O dividendo está na linha de cima. Eu passei aqui para vocês, ainda não falei disso. Isso daqui é o rendimento frente ali a geração de caixa livre, tá? O que é muito bom, tá? Que é o famoso FCF Yield. Não confundir, né? Mas tá ali em cima a questão do dividendo, só para não ficar confuso aqui para vocês. Importante de mencionar também, tá? Só trazendo os dados, depois a gente fala um pouquinho dessa opinião. A dívida líquida da empresa, que atingiu 43 bilhões aqui no segundo tri, tá? Fechando a dívida, fechando a alavancagem, na verdade, que é esse indicador de dívida líquida EBITDA, de 1,15, tá? Bom, é importante dizer, tá? Que isso tudo também tem a ver com a política de dividendos. Eu vou trazer isso para vocês nesse exato momento. Então, primeiro, ele fala aqui que os números foram neutros, tá? A gente tem aqui um atrativo no preço do Brent, ainda do petróleo em níveis altos, produção em nível recorde,
tá? Mas é importante da gente entender o seguinte negócio, isso daqui, o novo plano de investimentos da empresa. Por que isso daqui está sendo o maior risco? E por que eu falo para vocês, e a gente já vai falar do dividend yield que eu acabei mencionando de forma errada, na verdade ali, era o FCF yield, eu falei dividend yield, mas qual que é a grande ideia? O novo plano de investimentos pode impactar de forma negativa o pagamento de proventos da empresa. Por quê? Porque à medida que você incrementa os investimentos, você tem primeiro uma coisa. Lembra, a política de dividendos da Petrobras é fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Se esse número de investimento aumenta, sobra menos do fluxo de caixa operacional nessa conta toda, né? Porque você subtrai o investimento, e aí 45% de um negócio menor fica menor ainda. Portanto, o dividendo poderia ser menor. Existe aqui a ideia, né, pelo menos de alguns analistas, né, de alguns outros pensadores, investidores de Petrobras, de que esse plano, na verdade, de investimento, poderia incrementar esse valor, tá? Mas mais do que isso, ter um foco em transição energética, que como eu falei para vocês, antecipei, não é exploração e produção, tá? Não é o core business da empresa, não é onde se gera mais valor. Mas mais do que isso, tá? Se a empresa pretende investir mais e, portanto, aumenta o número de investimentos, pode ser que o endividamento da companhia fique acima de 65 bilhões. E por que isso é importante da gente sempre observar? Porque se a dívida ficar acima dos 65 bilhões, gente, de dólares, você não tem mais essa política funcionando. Tá? Só se paga o dividendo recorrente de 45% do fluxo de caixa livre, que é o operacional menos investimentos, se a dívida estiver abaixo de 65%. Como a gente tem, na verdade, um endividamento que pode aumentar, olha aqui, olha a evolução da dívida bruta, 61 bilhões no terceiro TRI de 23, tá? Comparamos o que era lá no terceiro TRI de 22, aqui ó, terceiro TRI de 22 era 54, no segundo T de 23 era 58, no terceiro T agora está subindo, 61, você tem o cap aqui de 65. Então se a dívida continuar subindo, perceba, o dividendo recorrente pode diminuir também. Pode não ter espaço para dividendo extraordinário, primeira coisa, que é ruim, e grande parte do dividendo bom da Petrobras e gordo vem desse dividendo extraordinário, e aí tem toda aquela negociação, né, de mudar e criar uma política de reserva estatutária, que também seria ruim, mas mais do que isso, o dividendo recorrente também pode diminuir. Então existe esse risco? Existe. Pô, Bruno, você está vendendo aqui o apocalipse? Claro que não. Eu estou te informando, eu estou te trazendo todas as visões, porque é isso que você deve fazer quando você tem uma empresa no seu radar, que é exatamente o que eu faço. Eu estou olhando para todas as possibilidades, para tudo que pode acontecer, para o lado bom e para o lado ruim, para depois que eu fizer toda essa análise e se tiver margem de segurança, eu decidir comprar ou não a empresa. É assim que tem que ser a estratégia quando tem uma empresa no radar. Tá? Foi anunciado agora a distribuição de proventos. Tá? Então você percebe que é mais ou menos aqui 1,34 por ação, vai ser pago em 2 parcelas. Tá? É importante de mencionar para todo mundo, tá? Que não teve distribuição de dividendo extraordinário, o que já é uma surpresa, porque normalmente tem. E o valor de dividendo em termos anualizados, mais ou menos aqui, como eu falei para vocês, que eu ia falar o dividend yield, de mais ou menos uns 15% no ano. Não é ruim, mas, cara, já foi muito melhor. Eu acho que essa daqui que é a grande ideia. Tá? Então, perceba, você tem incertezas na tese, tá? Como o analista está falando aqui. Ele cita algumas, tá? Como essas aqui que eu já acabei falando para vocês. E existe uma outra questão, que é o preço nesse momento. Então a R$ 34,80, com toda essa incerteza, com tudo isso, tá valendo a pena para mim comprar Petrobras agora? Não. Eu gostaria de olhar a empresa abaixo dos 28. A gente já teve espaço para isso nesse ano, inclusive. Mas eu acabei não comprando. Então, assim, é tudo uma questão de acompanhar e ver o preço teto. No momento, acho que pros riscos que eu menciono agora, tá? No preço não está valendo a pena, mas se for para baixo de 28, valeria a pena, pelo menos isso, na minha visão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas novamente por ter confundido ali o FCF Yield com o Dividend Yield, mas acabei mostrando as duas coisas para vocês. Se vocês quiserem ler isso daqui, está na plataforma Genial Analista. Vamos manter aqui os vídeos de Petrobras, vou acompanhando e vou trazendo os vídeos para vocês. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou. Fui.